primeiros 5 versículos desse Evangelho, João 1, do 1 até o 5, que diz assim na palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aqui, meus irmãos. Como os irmãos sabem, nós acabamos a exposição da Epístola aos Filipenses, e na semana passada nós expomos Isaías, capítulo 9, do 1 ao 7, com o irmão Vinícius, e hoje a gente vai expor João 1, do 1 ao 5, para a gente rememorar o significado do Natal e entender a profundidade também do significado do Natal. Por quê? Porque, meus irmãos, muitas vezes nessa época do ano, nos é demonstrado um Natal que se esvazia todo o propósito. Primeiro, a gente sabe que Natal não está na Bíblia. Jesus não nasceu, é muito provável, é quase explícito que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Existe uma explicação histórica para nós comemorarmos no dia 25 de dezembro. E a igreja, durante mais de 1000 anos, mais de 1500 anos, comemora o dia 25 de dezembro, até hoje. Para a gente entender essa parte tão importante da fé cristã, que são as duas partes, vamos colocar assim, centrais: o nascimento e a parte final, né, que é a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Mas nesse Natal, ou nos natais atual, da modernidade, nos é dito algo que esvazia o significado. E algumas vezes pode pensar, será que isso se remete a essa questão de mito, de Papai Noel, essas questões? Não, o pior é que não. Muitas vezes o Natal é esvaziado quando nos é dito, como foi agora há pouco tempo, líderes mundiais, que são, por exemplo, conservadores, dizendo: não importa se você acredita naquele menino na manjedoura, se ele é filho de Deus ou não, mas aquele menino tem um símbolo muito importante para o Ocidente, porque o Ocidente foi formado por causa do nascimento daquele menino. Ou seja, pouco importa se aquele menino ali na manjedoura era o Deus encarnado. Muitas vezes é nos passado isso. Líderes passam isso, líderes mundiais, líderes políticos, líderes filosóficos. Poxa, o Ocidente é formado realmente por causa de Jesus Cristo, o homem, mas só foi construído isso tudo por causa dele ser o Filho de Deus. Nós vamos ver agora, no versículo 1 ao versículo 5, que se Jesus não é Filho de Deus, se Jesus não é o Deus encarnado, se ele não é o eu sou, que, como João vai dizer aqui, o Verbo, não há sentido em nós glorificarmos tanto a Deus no dia 25, ou estarmos aqui todos os domingos. Não faz sentido. Porque crianças, desde os primórdios da humanidade, desde a queda, nascem em estado de pobreza. O contraste de Jesus nascer na manjedoura não é a manjedoura em si, não é a pobreza em si, mas é porque ele, sendo Deus, ele se encarnou, e não se encarnou numa família rica. É esse o contraste dos evangelhos. O contraste do Evangelho é que ele, tendo um relacionamento íntimo com o Pai, ele se encarna, ele se torna 100% Deus, continua sendo 100% Deus, ele se torna 100% humano. O mistério da pessoa de Cristo, ele na família de Deus. E nessa noite a gente vai meditar sobre isso. Quem é a pessoa de Jesus? Que na teologia chama ontologicamente, ou seja, o ser dele. O ser dele, quem é ele? Porque muitas vezes tem uma noção que Jesus passou a existir na manjedoura.
antes da criação, Ele é o Eu Sou. Vamos meditar verso por verso. Diz assim: no princípio era o Verbo. No princípio. Sempre quando as escrituras, ou geralmente quando as escrituras dizem no princípio, a mente do cristão tem que ser remetida a Gênesis. Gênesis 1, do 1 ao 3, mas mais especificamente os 7 dias, os 6 dias da criação e o 7º descanso. Então quando João está falando no princípio, é para os leitores serem remetidos ao princípio de tudo. Por quê? Porque antes dos 6 dias da criação nada existia. Antes dos 6 dias era apenas a Trindade plenamente em si. Quando Deus decide, e aqui qualquer verbo que nós usarmos aqui, ele é totalmente imperfeito para descrever Deus no seu estado pleno. Por quê? Porque a gente vai usar tempo. Verbos usam tempo e Deus está acima do tempo. Presente, passado, futuro. Então, só nós falarmos de Deus antes da encarnação ou antes da criação, nós já estamos sendo completamente deficientes nisso. Porque Deus, Ele é. Ele não foi somente. Diz, no princípio era o Verbo, algumas traduções era a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui é algo muito importante, porque João está colocando aqui um termo que é quase exclusivo dele, falar de Jesus como Verbo. Jesus não é muito dito como Verbo, e Verbo, meus irmãos, no primeiro século, tinha várias conotações entre os filósofos, entre alguns estudiosos do Antigo Testamento. Por exemplo, poderia ser a razão, a sabedoria, a ação motriz do mundo. E João aqui, ele não está interessado em especificar o que é verbo. Isso pode ser detalhado numa aula só exclusiva sobre isso. Porque João não fala, ele fala que era o verbo, ou seja, ele era a palavra. Ele era a palavra e estava com Deus. E a gente vai entender o raciocínio do que significa essa palavra. Por quê? Porque ele diz que no princípio todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E por isso que nós falamos de remetermos a Gênesis 1. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E vamos lá, e disse Deus, haja luz. Esse disse é verbo. Disse Deus, haja luz. Então João está remetendo aqui ao princípio, dizendo que Jesus Cristo estava na criação. É isso que João está relatando para nós. Enquanto o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, quer retratar especificamente o nascimento de Jesus, que é muito importante, especificamente a genealogia de Cristo, mostrar como que os líderes da época, do primeiro século, estavam perseguindo o Messias prometido, como que mandou matar crianças para que o seu reino não fosse usurpado. João, ele quer dar um outro prisma, inspirado pelo Espírito Santo. Ele quer mostrar que, olha, esse Jesus que você já conhece a história, esse Jesus que vocês sabem que nasceu na manjedoura, esse Jesus que vocês sabem que foi circuncidado ao 8º dia, que Simeão, como o irmão Vinícius pregou semana passada, levantou aos céus e disse que os seus olhos viram a salvação, como Deus prometera para ele. Aquele menino Jesus, que é a profecia de Isaías, como foi pregado no domingo passado, esse menino Jesus, eu vou começar o meu evangelho diferente. Porque Jesus, ele é o Verbo. Tanto é que é só lá do meado para o final que ele vai dizer o nome de Jesus. A gente vai ver que os 5 versículos ele não cita o nome de Jesus. É o Verbo. E esse verbo aqui que estava com Deus e era Deus, mostra a intimidade e a união na Trindade. E aqui já há uma pluralidade na divindade. Por quê? Porque ele era Deus, ele estava com Deus. Como nós sabemos, a Trindade é um mistério, mas nós podemos colocar
uma tabela sobre o que ela é. São 3 pessoas, uma só essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai, nem o Filho. O Filho é eternamente gerado do Pai. E o Espírito Santo procede da relação do Pai com o Filho. Essa é a Trindade. A misteriosa Trindade que a mente humana não consegue compreender na sua plenitude. Não consegue. Não consegue. A gente só consegue compreender, por exemplo, Deus por causa do Verbo. Porque o Verbo se revelou. É por causa disso. A gente vai ver isso até mesmo no Antigo Testamento. Porque algumas vezes nós temos o entendimento que como Jesus não aparece explicitamente no Antigo Testamento, parece que Jesus ficou de stand-by, não fazendo nada, e do nada ele aparece em João 1, em Mateus 1, em Lucas 1. Mas não, nós vamos ver nessa noite, permitindo o nosso bondoso Deus. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui ele já coloca definitivamente, cabalmente, que Jesus era Deus. Se Jesus não é Deus, não faz sentido eu escrever esse evangelho. Não faz sentido nós estarmos aqui. Não faz sentido. Não faz sentido esses apóstolos que escreveram as Sagradas Escrituras terem morrido. Se é apenas um menino que nasceu com a manjedoura, não faz sentido. Faz sentido porque era Deus. Era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Voltando para Gênesis 1. É o Verbo. Disse Deus. Se nós pegarmos e estudarmos Gênesis 1 todo, a gente vai ver que sempre tem um disse. Do primeiro ao 6º dia, Deus nunca cria nada sem dizer, sem usar a palavra. São esses detalhes que muitas vezes passam desapercebidos por nós quando estudamos a Bíblia. Quando Jesus fala no caminho de Emaús, leiam as Sagradas Escrituras, porque todas elas falam a respeito de mim. Nós lemos o Antigo Testamento e nós não percebemos como que Cristo está ali. Como Cristo está em Gênesis 1. Porque se não tem disse Deus, não tem haja luz. Não tem terra, não tem mar, não tem animais, não tem homem. E aqui João está falando que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo. Homens, anjos, animais, seres animados, seres inanimados. Tudo que foi feito, tudo. Se nós vemos uma borboleta, ela foi feita por causa de Cristo. Qualquer espécie animal, qualquer uma, não tem nada que se mova por essa terra sem Cristo Jesus. E quando a gente entende isso, a gente vai entender a manjedoura. A gente vai entender que o Criador está se encarnando, porque Cristo é Criador com o Pai. Porque é por intermédio dele. Toda a Trindade Santa está em Gênesis 1 criando todas as coisas. Não é uma atuação exclusiva do Pai. Toda a Trindade está ali executando a obra da criação. Por quê? Por amor. O amor em si, o Deus triuno, agora também é concedido às suas criaturas. Porque nós dizemos que o amor é um atributo comunicável de Deus, além de outras explicações que não têm exaustão. Deus criou porque Ele quis. Por intermédio dele e sem ele, nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aqui, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente pode já pular
cronologicamente milhares de anos e achar que aqui João já está falando sobre os homens da sua época, os homens ali do primeiro século, dominados pelo Império Romano. A vida era a luz dos homens. Aqui ainda está no estado cronológico de João. No princípio, eu gosto do princípio, criou Deus os céus e a terra, que é, o princípio é Gênesis 1. Vai falar do verbo. Ele vai de novo do princípio. Todas as coisas foram feitas, que é o versículo 3. Todas as coisas foram feitas. É a cronologia de João. Então, quando ele chega no versículo 4, se todas as coisas foram feitas, no versículo 3, no versículo 4, logo os homens já têm vida. Se o versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas e nada foi feito sem Cristo, o versículo 4 já está colocando Adão e Eva criados. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aqui Calvino vai dizer que essa luz dos homens é algo que é comunicável a todos os homens, que é entenebrecido pelo pecado. O pecado mancha, mas não tira por completo a luz, que é a razão humana, Calvino diz, que é o senso de religião e que é a moralidade. O animal não tem essa luz de moralidade. O animal não é devoto. O animal, todos nós dizemos que ele não é racional como o homem. Não como o homem. O animal não tem cultura. O animal não compõe sinfonias, teatro. O homem compõe. Por quê? Porque a luz do Filho de Deus está nos homens. A luz criadora está nos homens. É por isso que o ser humano ele é um ser distinto também da criação. Aqui João está falando que a vida estava nele e a luz dos homens. Aqui não fala nem de anjos. João não está nem falando de anjos. Ele está se remetendo exclusivamente aos homens. Podemos até fazer uma aplicação, uma conexão da imagem dele. Se nós olharmos para a atuação do homem nesse mundo, nós vemos que o homem tem a imagem de Deus. Novamente, quando a gente escuta uma boa música, uma música pura, uma música com bons arranjos, bem pensada, ela conversa não apenas com o intelecto, ela conversa com a alma. Assim também, qualquer criação do homem, mas ela foi entenebrecida pelo pecado. Quando nós estamos, esse é o problema nosso, a gente acha que Jesus em si, os ímpios, eles não têm nenhuma participação, não no sentido de salvífico, porque ele não tem realmente, mas no sentido de se eles existem, é por causa de Cristo. Não é o que Colossenses diz? Que nele está todas as coisas? Em Cristo está todas as coisas? Se os ímpios não estão em Cristo, eles não existem. Quem não está em Cristo no sentido criacional, não existe, porque nele foi criado todas as coisas. Se nós raciocinamos porque na criação Cristo era a luz dos homens. Se nós amamos, é porque Cristo é a luz dos homens. Se nós criamos qualquer coisa que nós façamos, é por causa de Cristo ser a luz dos homens. Novamente, Hebreus, não existe plano de salvação para anjos, mas existe para os descendentes de Abraão. Cristo era a luz dos homens. Os anjos caíram e permaneceram caídos. A parcela que caiu. Os homens caíram e Deus se caiu. É isso, Evangelho.
a gente pode dizer do Natal. Nós caímos e o que Deus fez? Se encarnou. Veio na manjedoura. Prosseguindo, meus irmãos. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui é uma realidade. Qual realidade? A luz resplandece nas trevas. Vamos para Gênesis 1? Gênesis 1, versículo 1 ao versículo 3, diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O que aconteceu quando Deus disse haja luz? A trevas foram dissipadas. João está mostrando uma realidade. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Essa é uma realidade criacional. É por isso que nós temos todos os seres humanos, ímpios ou justos, nós temos aquele dilema: o mal nunca tem que parar. De fato, nunca tem que parar, porque as trevas não podem contra a luz. E aqui em Gênesis 1, Deus está mostrando uma coisa muito, mas muito preciosa para nós, que remete ao Apocalipse. Que aqui em Gênesis 1, Deus não está intimamente ligado à sua criação como Ele vai estar na Nova Jerusalém. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre as águas. Deus, na sua onipresença, estava presente, mas ainda assim houve trevas. No sentido de que Deus não se confunde com a criação. É por isso que nós não somos panteístas. É por isso que eles não acreditam que tudo é Deus, Deus é tudo. Deus, quando a gente fala Deus, é a Trindade Santa. O Verbo, o Pai, o Espírito Santo são completamente outros. Completamente outros. Deus poderia criar um mundo físico e jamais pisar no mundo físico especialmente. E deixar o mundo físico em trevas, sem a sua presença especial. Mas Ele diz: haja luz. E a luz existe. Ele faz a separação de noite e de dia, como está no versículo 4. Separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde de manhã, o primeiro dia. E aqui, é interessante que eu não vou abordar isso, mas os luzeiros só vão ser criados depois. Só vão ser criados depois. Isso aqui é mistério divino, a gente não consegue ir além disso. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É como está em João 3,16. Aqui ele está falando do estado da criação. Em João 3,16, vamos abrir, como todos conhecem. 3,16, só para a gente recapitular. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. 19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João constatou uma realidade, que quando Jesus veio ao mundo, os homens o rejeitaram. Mas nós devemos ler esse versículo como versículo 5. Mas as trevas não prevalecem. As trevas jamais prevalecem. Essa é a esperança do menino na manjedoura. A esperança é que Deus se encarnou por amor a nós, para a glória do seu nome. E quando Simeão, quando os reis viram aquele menino, os profetas, os seus olhos contemplaram vividamente uma verdade: as trevas não podem prevalecer contra nós. E nesse Natal de 2022, especificamente, talvez a gente esteja terminando o ano com a ideia de que, do começo do Salmo 73, para que eu lavei minha mão na justiça? Para que eu fiz o que é bom, o que é certo? Se os ímpios fazem o que é mal e são recompensados. Se a pessoa não guarda a pureza e ela é recompensada. Se a gente se depara com pessoas que são tão blasfemas e são tão bem-sucedidas, por quê? Qual é o sentido disso? Nós estamos, meus irmãos, no mundo caído. Nós estamos num mundo em que as trevas sempre vão tentar prevalecer contra a luz. Desde Gênesis 3, a gente viu Deus já mostrando a separação entre luz e trevas, que seria uma realidade que já não existirá mais na Nova Jerusalém. Não haverá noite. Na Nova Jerusalém não haverá trevas, não haverá noite, porque Deus será a nossa luz, o nosso sol. Deus iluminará as nossas faces. Agora, enquanto estivermos aqui, as trevas vão tentar prevalecer contra a luz. E momentaneamente, Deus, na sua longanimidade, vai deixar de prevalecer. Pessoas que são desonestas sendo promovidas no trabalho. Pessoas com uma vida devassa, tendo aparentemente um bom caminhar em família, mas nunca nos esqueçamos do recado da manjedoura. O recado da manjedoura é: as trevas não prevalecem contra a luz. Nunca vai prevalecer. Nunca vai prevalecer. Vale a pena, é por isso que o Filho de Deus, aquele menino na manjedoura, ser o Filho de Deus é de suma importância, porque praticar boas obras só faz sentido se Jesus se encarnou.
lavar a mão na justiça só faz sentido se o Filho de Deus veio dispensar os seus méritos em mim e em você. Porque se Jesus não encarnou, porque se aquele menino é um mero menino e não o Filho de Deus, o Deus vivo e verdadeiro, qual é a conexão que nós temos com Deus? Quem é Deus? Quem não acredita no menino Deus, a pergunta é: quem é Deus? Porque Jesus disse: eu revelo o Pai. Ninguém nunca, jamais conheceu o Pai. Mas aquele que está no seio do Pai, esse o revelou. E o Verbo, versículo 14, e o Verbo se fez carne, capítulo 1, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. É por isso que é importante a nossa. Se Jesus for apenas um menino, não um filho de Deus, realmente não faz sentido comparar. Se o mundo mudou, não mudou o que ele mudou, desde o nascimento de Cristo, a história é perceptivelmente notada entre antes e depois, e as ações dos homens também mudaram. Nós não temos as barbaridades dos tempos passados, porque o Filho de Deus nasceu. Mas só mudou porque o Filho de Deus se fez carne. O mundo só mudou porque Deus habitou entre nós. E hoje estamos dizendo que não acredite no menino Deus. Ele é apenas um símbolo importante, mas ele não é o próprio Deus. Ele não é um Deus encarnado. E cada dia mais a humanidade, esquecendo-se do menino Deus, que cresceu e padeceu pelos nossos pecados, esquecendo-se dele, está voltando às loucuras do que os homens praticavam antes dele. O progresso moral que a sociedade quer é um regresso. Basta nós estudar, basta nós vermos as ações dos homens antes da vinda de Cristo. O que é chamado de progresso é regresso. Sodomia. Não mais se contentou com o casamento entre um homem e uma mulher, mas um homem querendo ter várias mulheres e uma mulher querendo ter vários homens. Isso tudo são barbaridades antes de Cristo. Porque a sociedade se esqueceu que o Filho de Deus se fez carne. E ela se esqueceu por quê? Porque as trevas não conseguem ir para a luz. Porque se ela diz que aquele menino é o Filho de Deus, aquele menino, se nós não confiarmos nele como nosso Salvador, aquele menino, as ações daquele menino que cresce, nos condena. Não é o que diz 1 Coríntios sobre o Evangelho? Que para uns aroma para a salvação e para outros aroma para a perdição. Cristo Jesus é isso. Para uns, salvação, para outros, perdição. É por isso que ele é a pedra de tropeço. É por isso que o Cristo bíblico não pode ficar na mente dos homens de maneira impassível, de maneira que as pessoas não entendam.
de maneira que as pessoas possam levar de qualquer jeito. Que nós venhamos a entender o que foi exposto na semana passada pelo irmão Vinícius, que se faz uma realidade. Que se faz uma realidade. Vamos passar para breves aplicações. Primeiras, pode-se perguntar qual é o objetivo do início desse evangelho. Como nós estamos vendo, o objetivo é mostrar em todo o seu escrito que os dons, os feitos e as atuações de Jesus não são mais importantes. Quando nós vemos Jesus fazendo milagres, quando nós vemos Jesus curando leproso, quando nós vemos Jesus ressuscitando homens, isso não é mais importante. Algumas pessoas querem dizer que isso é mais importante. Isso não é mais importante. Porque Elias fez isso, Eliseu fez isso. Fizeram no poder de Deus. O mais importante dos evangelhos é nos mostrar a pessoa de Cristo. O Verbo, o Deus vivo encarnado. A pessoa de Cristo é mais importante do que as obras de Cristo. Porque as obras de Cristo só são feitas por causa de sua pessoa. Ele só pode falar para o mar se acalmar porque Ele criou o mar. Ele só pode dizer para o vento se acalmar porque Ele criou o vento. Ele só pode dizer a Lázaro, levanta. E Lázaro levantar porque cada molécula morta no corpo de Lázaro foi criada, estava sendo sustentada naquele momento pelo Filho de Deus. Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, porque era o Filho de Deus que estava falando para cada elemento do corpo de Lázaro voltar à vida. É o Filho de Deus que pisou nessa terra. Genuinamente o Filho de Deus. E algumas vezes nós estamos andando como se Jesus fosse mais um no panteão da fé cristã. Temos Paulo, temos João e temos Jesus. Temos Calvino, temos Jesus. Jesus não é mais um. Jesus não é mais um entre outros líderes de outras religiões. Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É esse Jesus. É esse menino que se vai. Uma coisa que nós algumas vezes passamos também desapercebidos é que Jesus Cristo é o primeiro e único bebê santo da raça humana, imaculado. Adão e Eva caíram. Abel e Caim não eram santos e imaculados. Se Jesus não vem na plenitude do tempo, a raça humana não teria um único bebê santo e imaculado. E depois de Cristo, nós também não temos mais nenhum. Ele foi o único. É por isso a necessidade de nascer da Virgem Maria por obra e poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo teve que trabalhar, assim como o Espírito Santo trabalhou em Gênesis 1, assim como o Espírito Santo trabalhou para criar todas as coisas junto com o Pai e com o Filho, assim também o Espírito Santo teve que estar no ventre de Maria para que o pecado não fosse passado para o menino Deus. É um milagre.
O milagre não está apenas na virgem conceber um menino. O milagre está numa virgem pecadora conceber um menino santo, puro e imaculado. É aí que está o milagre. O maior milagre, ou o milagre em sua expressão mesmo, final. Se a virgem concebe e dá à luz um filho imaculado pelo pecado, não tem redenção para os homens. Não tem nenhuma redenção. Mas Cristo é imaculado, santo. Assim como em Isaías 6, os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os irmãos, é aquele Senhor que se enganou. Aquele Senhor que os anjos não poderiam ver a face, que com as suas asas tapavam os olhos. É esse que se enganou. Não foi Gabriel que se enganou, não foi ninguém que foi o Filho de Deus. Foi o próprio Deus que estava recebendo a adoração dos anjos. E ele se encarnou por nós. Uma outra aplicação, a primeira, o objetivo, a primeira aplicação, o objetivo do Evangelho, a pessoa de Deus, a pessoa real de Deus, não suas obras, não apenas o que ele fez, mas quem ele é. A segunda, a santidade de Cristo. O primeiro bebê santo da raça humana, o primeiro e único. Primeiro e único. E o terceiro é que Cristo, ele é a luz criadora, a luz iluminadora dos homens e do entendimento dos homens e redentor. E redentor. É por isso que Gênesis 1 deixa claro, João 1 deixa claro, nós não acreditamos no Deus que criou a terra e deixou ela seguir por seus próprios caminhos. Porque esse Deus que criou, ele vem ao nosso encontro. Como o irmão Israel disse, nós o amamos porque ele nos amou. Como foi exposto aqui em Atos 17, se não me engano, pelo irmão Vinícius, quando o apóstolo Paulo está em Atenas, ele diz: nele nos movemos, nele existimos, nós somos feitura dele. Tudo que fazemos, tudo que fizemos hoje, fizemos por causa da Trindade. Algumas vezes nós nos achamos tão autossuficientes. Como nós nos achamos autossuficientes? Quando amanhecemos e nós não oramos. Quando passamos o dia sem ler Sagradas Escrituras e meditar. Quando não compartilhamos o amor de Jesus. Estamos sendo autossuficientes. Ora, eu acordei porque eu tinha que acordar. Preciso usar essa energia para o meu trabalho. Eu preciso focar para conseguir resultados. Nós existimos e nos movemos por causa dele. E o melhor de tudo é que ele nos deu o melhor. E qual é o melhor? A si mesmo. Deus não se deu para os animais. Deus não se deu intimamente nem para os anjos. Mas nós somos família de Deus. Por causa do menino que nos nasceu. Nós não apenas somos sustentados e existimos, o nosso fôlego de vida vem dele, mas ele vai além. Deus sempre vai além do que nós podemos esperar. E ele nos chama de filhos. Porque, como está escrito no Evangelho de João, porque todos aqueles que creem em Jesus foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus.
gente encerra este sermão com um outro versículo, 2 Coríntios 4, versículo 6. Se os irmãos quiserem abrir, 2 Coríntios 4, 6. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tudo que nós vimos aqui sucinto em um versículo: entendimento, esplendor, iluminação na face de Cristo. Esse Cristo está no nosso coração, porque resplandeceu em nosso coração. O que John Piper diz no seu livreto sobre Natal, que o que Jesus veio aqui fazer também é subjugar o pecado, é subjugar as armadilhas de Satanás, é subjugar a impiedade, é subjugar aquilo que nos aprisiona, é subjugar para que tenhamos plena comunhão com Deus. Plena comunhão com Deus. E nunca nos esquecemos. Glória a Deus nas maiores alturas, e aos homens a quem Ele quer ver. Vamos ler 2 Lucas 2, e nós vamos contar o motivo do Senhor. Lucas 2,14. Os anjos, 13 diz: e subitamente os anjos, sabendo de toda essa realidade do filho que estava no seio do Pai, eles vêm para a terra. No versículo 13 diz: subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas mais altas alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A certeza que Deus quer o nosso bem é que Ele mesmo se dá. Ele mesmo se dá. Vamos orar?